Eu considero, e na verdade é uma mensagem avulsa, não é uma série, ela é levante-se por dentro. E o que nós vamos comentar nessa noite é algo interessante. Durante alguns domingos, deixa eu falar aqui, eu não vou estar aqui pregando séries como de costume, eu venho pregando algumas séries, mas durante alguns domingos eu vou estar pregando, como hoje, algumas mensagens avulsas, algumas mensagens que o Espírito Santo vier me inspirar a pregar. Então, no momento que eu tiver um sim de Deus aí para poder começar uma nova série, nós vamos fazer assim então. Eu quero começar afirmando que a palavra de Cristo sempre foi e sempre será poderosa para fazer realizações em nossas vidas, contanto que nós creiamos em tudo que está escrito. Você crê que a palavra de Deus é poderosa para realizar e para fazer tudo na nossa vida? Você diz amém. Agora, o que nós precisamos, como nós conseguimos e como nós recebemos de Deus, ou como nós vemos o resultado dessa vida com Deus, dessa palavra, no dia a dia, na nossa casa, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, nos nossos negócios, como que nós conseguimos ver realmente, de fato, essa palavra produzindo vida em mim? É quando eu leio a palavra, é quando eu me submeto a essa palavra, e quando eu leio lá, eu não duvido do que está escrito. Nós precisamos entender que a palavra, ela é poderosa e digna de inteira aceitação, é o que está escrito. Digna é a palavra de inteira aceitação. Você crê que o mar vermelho se abriu? Diz amém. Amém. Não, pastor, foi um negócio lá que foi um simbolismo. Isso aqui foi um simbolismo para poder, Deus falar comigo. Não, irmão, não foi um simbolismo. Pela fé, eu creio que o mar vermelho se abriu. Como ele abriu, irmão, é outra coisa. Se Deus usou um fenômeno da natureza para que o mar abrisse naquele momento, se houve alguma coisa lá para o mar secar, irmão, isso aí, como Deus fez, não tem como saber. Mas o fato é o seguinte, que o mar vermelho se abriu. Pastor, não foi bem assim. Então, isso significa dizer que eu não estou crendo no que está escrito. Irmãos, muitas coisas na palavra de Deus parecem uma loucura. E muitas coisas, humanamente falando, são ou não são loucuras? São ou não são? Abraão, vem cá, você vai ter um filho. Você vai ser pai de um filho, você vai ser pai não só do filho, mas você vai ser pai de uma grande nação. Abraão tinha 22 anos, amém. Há 22 anos, não, Abraão tinha 100. Sara já tinha... Ela não tinha nem passado da menopausa, ela já estava sei lá. Ela já, sei lá o que ela estava, não sei nem qual o nome. E aí Deus fala para ela, Deus fala para Abraão, você vai ter um filho. Ouvindo isso, porque sabe o que acontece? Nós lemos a palavra de Deus, e nós não temos o costume de ruminar a palavra, ou seja, de ler essa palavra, ler um texto e tentar voltar para aquele momento, tentar reviver aquela história. Mas para pensar, quando Deus falou, olha, eu vou fazer você um homem, pai de uma grande nação. Nós cantamos aqui, sai da tua tenda, foi o que Deus falou para Abraão. Você consegue contar as estrelas aí do céu? Não, então, pois é, assim vai ser... você vai ser pai de uma nação assim, que não dá para contar. E diz lá depois em Hebreus que Abraão creu contra a... Quem completa esse versículo? Ele creu contra a esperança. Não tinha esperança, não tinha forma, não tinha como aquilo acontecer. Não dava para nenhuma ciência exata explicar aquilo. A medicina, hoje, não. Se você perguntasse aos médicos hoje, a medicina está muito mais, óbvio, muito mais. Ela está evoluidíssima. E se você, não dá para, com 100 anos vai ser complicado.
Abraão creu no que Deus havia falado com ele. Nós hoje temos a palavra, e a palavra é o que Deus fala conosco. E se nós crermos, eu volto, em tudo que está escrito na palavra de Deus, nós vamos ver a glória de Deus. O que Jesus falou? Se crerdes, verás a glória de Deus. Pastor, mas tudo é pela fé? É. O justo viverá pela fé. Está escrito 4 vezes na Bíblia isso. Tudo vai ocorrer pela fé. Quando nós estamos expostos aos ensinamentos da Bíblia, nós não temos autorização para interpretá-la com base na nossa sabedoria humana. Por quê? Pois ela nos leva para cálculos e probabilidades lógicas que nunca podem fechar sem o elemento da fé. O cálculo daquilo que Deus pode fazer, daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz e realiza, não vai conseguir ser fechado com os nossos pensamentos e sabedoria humana. Essa conta não vai fechar. Vai dar um resultado diferente do normal. Amém? Nós precisamos, então, diante dessa palavra, entender que ela é autoridade na nossa vida, que ela é autoridade completa, e se Deus disse que vai fazer, Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele faz. Deus não está limitado a situações. Nós somos humanos e queremos limitar Deus através da nossa experiência que é humana. Só que Deus não está limitado ao que a gente acredita ser uma limitação. Olha para a tua vida. Olha para como você chegou hoje aqui nesse lugar. Você pode estar diante de uma limitação muito grande. Você pode estar diante de algo que você fala assim, mas isso é impossível de acontecer. Não tem como acontecer. Eu quero dizer para você que o Deus do impossível está nesse lugar. E que Ele pode fazer o impossível sim na sua vida e na minha vida. Marcos 11, 23 está escrito assim. Você pode abrir a sua Bíblia, é bom que você abra para você acompanhar comigo. Isso que nós vamos ler aqui, irmãos, foi dito nada mais, nada menos do que pelo próprio Cristo. O que Cristo falou é verdade ou é mentira? Então vamos lá. Jesus falou, em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, se tiver uma caneta, circule isso aí, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será o quê? Feito. Ou seja, se nós, diante daquilo que está escrito na palavra de Deus, nós pegarmos aquilo que está escrito e usarmos a palavra de Deus em nosso favor, na nossa vida, e nós não duvidarmos daquilo que nós estamos falando, o que vai acontecer? Vai juntar com aquele versículo que o próprio Jesus falou, se crerdes, verás a glória de Deus. É imprescindível que nós tenhamos fé. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Amém, irmãos? Então, o princípio é, tudo que Deus tem, o impossível que Deus pode fazer na minha vida e na sua vida, obviamente que está condicionada ao quê? Ao crer ou não crer. Pastor, mas como é que pode? Eu não tenho tanta fé, por isso que não acontece. Não estou falando isso, e eu quero abrir um parênteses aqui para você não ter e não sair daqui com um nó na tua cabeça achando, ai meu Deus, então eu não tenho fé. Não. Todos nós temos fé. Quando você entregou a sua vida a Jesus, naquele momento, Ele colocou e Ele te deu a medida de fé necessária. Para quê? Para que você possa, então, diante dessa fé, ver acontecer na sua vida
aquilo que a palavra de Deus tem para você. Por isso que ele diz, se tiverdes fé do tamanho de um grão de... Ou seja, todos nós que estamos aqui, nós temos a fé necessária para ver o impossível de Deus acontecer na nossa vida. Não diga, eu não tenho fé. Você tem fé, porque Cristo já repartiu com você e comigo a medida de fé necessária para que nós possamos avançar na nossa vida com Ele. Deus tem o poder de modificar completamente a sua vida hoje. Você crê nisso? Diz amém. Amém. De te mostrar soluções, de perdoar os teus pecados, de te abençoar, de te dar um tratamento com base no amor dEle e não com base nos seus pecados e nos seus erros. Ele é um Deus que nos dá, irmão, coisas boas. Ele não é um Deus que tira, Ele é um Deus que nos dá. Ele pode remover a sua culpa, o seu medo, a sua ansiedade, o seu pensamento de derrota, enfim, Ele está disposto a agir hoje na sua vida. Basta que você creia que Ele está aqui e que Ele é poderoso para fazer o impossível que você precisa hoje. Esse é o espírito da fé. Eu criei, por isso falei. O que o apóstolo Paulo falou? Eu criei, por isso eu falei. Quem crê, fala. Quem crê, declara, contra a própria esperança. Irmãos, a fé e a declaração da palavra de Deus na nossa vida, ela está baseada não no que nós estamos vendo, não no que você está passando. Não, se você olhar, por exemplo, de repente para dentro da sua casa hoje, a luta que você está vivendo dentro da sua casa, você, olhando para isso, você fatalmente não vai ter fé para declarar, porque o que você está vendo é exatamente o contrário do que a Bíblia está dizendo. Você pode estar aqui hoje sofrendo de uma enfermidade. E você olha para ela, você já foi para tudo que é lugar, você já fez um monte de coisas, né? Já foi até a medicina. Irmão, a medicina é uma bênção, amém? Quando eu fico doente, quando você fica doente, nós fazemos o quê? Nós vamos à medicina. Eu creio na medicina também como uma forma, um instrumento de Deus usar para nos curar, amém? Amém. Mas, irmãos, tem coisa que a medicina não consegue fazer. E eu quero dizer para você que o nosso Deus é o Deus do impossível. Irmãos, eu tenho que pregar essa palavra com intrepidez e com a autoridade da palavra para te dizer que Deus é poderoso para curar de uma doença incurável. Esse é o Deus que nós servimos. Você tem tudo para se levantar nessa noite. Cristo já te deu todas as condições. E através desse conhecimento virá a libertação. Conhecimento traz libertação, já falei aqui, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora eu quero ir para o texto base da nossa mensagem, que é Lucas 5,17. Vamos ler aí esse texto. Isso foi só uma introdução. Não sei se eu vou conseguir pregar isso aqui tudo hoje, não. Abriu aí? Diz assim, um dia quando ele estava ensinando, achavam-se ali sentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Nós estamos falando aqui de Jesus, tá? E eis que uns homens, trazendo no leito um paralítico, procuravam introduzi-lo e pô-lo diante dele. Mas, não achando por onde o pudessem introduzir por causa da multidão, subiram ao eirado e por entre as telhas o baixaram com o leito para o meio de todos diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, disse ele, homem, são-te perdoados os teus pecados. Então os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo, quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, percebendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes, por que arrazoais em vossos corações? O que é mais fácil dizer? São-te perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora,
para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a sua casa. Imediatamente se levantou, diante deles, tomou o leito que estivera deitado e foi para a sua casa, glorificando a Deus. E tomados de pasmo, todos glorificavam a Deus e diziam, cheios de temor, hoje vimos coisas extraordinárias. Amém? Deus está aqui nessa noite para que você e eu vejamos coisas extraordinárias acontecerem. Nós encontramos aqui nesse texto um paralítico em uma maca. E ele tenta entrar com os amigos ali pela porta da frente, a multidão devia ser muito grande, ele não consegue, e diz o texto que ele então, descem ele pelo telhado, e eu fui dar uma olhada no como era feito o telhado dessas casas na época, ali contemporânea à época em que esse texto foi escrito. O telhado não é como a gente tem hoje, aqui para a gente é até mais fácil, né? Você tem um caibro ali, uma perna de 3, alguma coisa, bota a telha, parafusa, então dá uma parafusada ali, e tirar, de repente, é fácil. Lá não, esse telhado, essa telha, ela era feita, era tipo assim, eram blocos de cimento com outro material lá, que eu não sei te dizer o nome. Então, assim, eram blocos que, para poder abrir e fazer um buraco ali, não era fácil. Então, assim, houve até um esforço daquele pessoal. Por isso que Jesus, quando vê eles descendo, ele fala assim, Jesus fala, ele olha para aquela posição daquele pessoal e fala assim, nossa, Jesus vendo-lhes a fé. Por quê? Porque eles sabiam que Jesus era poderoso para curar aquele paralítico, para que aquele paralítico ele levantasse. E o que eles fizeram? Eles fizeram tudo, eles exercitaram, eles colocaram em prática aquilo que eles criam no seu coração. Então, o que eles fizeram? Eles deram um jeito daquele paralítico chegar em Jesus. Então, eles agiram no sentido de levar aquele homem até Jesus. Por quê? Porque eles criam que Jesus era poderoso para curar eles. Essa tem que ser a nossa posição. Nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso nessa noite e nós temos que ir ao encontro dEle, sabendo que Ele é poderoso para nos levantar. Após ter entrado, Jesus foi ministrar na vida do paralítico. E Ele fez de uma forma muito simples. Em uma situação tão complexa, Jesus agiu de uma forma muito simples. E ele falou algo interessante, e eu quero até abrir um parênteses para dizer que, nesse momento, nessa noite, nós estamos e nós vamos compartilhar coisas simples. A palavra de Deus é simples. A palavra de Deus é simplificada. Agora, eu afirmo a você que simplicidade não significa ausência do poder e da manifestação de Deus. Jesus, ele sempre em seus ensinamentos foi simples. Por que Jesus foi simples? Porque ele queria que a palavra que ele estava pregando da salvação fosse entendida por qualquer tipo de pessoa. Desde o iletrado até aquele que tem pós-doutorado, PhD. A forma como Jesus ensinava era uma forma em que todos poderiam ter acesso àquelas verdades e todos poderiam ser conduzidos à salvação. Simplicidade é algo que Deus nos promove para que nós tenhamos fácil acesso às coisas celestiais. Deus não nos fala por códigos, irmãos, hoje. Deus não lança um código para a gente ter que decifrar, não, já está tudo escrito. Está tudo pronto aqui, basta que nós analisemos o que está escrito. Deus se faz o mais claro possível para que você e eu tenhamos acesso a Ele. E isso é para que possamos desfrutar de tudo que Ele tem para as nossas vidas. Jesus se dirigiu ao paralítico deitado e disse para que se levantasse, tomasse o seu leito e fosse para casa. É óbvio que a Bíblia não descreve aqui o pensamento do paralítico. A Bíblia não diz o que o paralítico pensou. E tampouco eu vou falar ou querer adivinhar o que ele pensou, porque se não está escrito, não tem como você falar. Mas vamos aqui supor. Aquele paralítico está lá, deitado,
E Jesus se dirige a ele, a primeira coisa que Jesus fala para ele é o quê? Para ele o quê? Levanta. Ele podia, e aqui é uma especulação, não está escrito, e ele podia falar, Jesus, eu acho que você não está entendendo um negócio aqui. Eu sou um paralítico, então, se você me curar primeiro aqui, aí sim, eu levanto, te obedeço. Você está complicado para mim aqui. Mas diz que aquele homem, ele imediatamente se levanta, segundo o que Jesus fala para ele. Isso quer nos dizer que o paralítico, aquele homem que estava lá naquele leito, ele não olhou para a sua situação naquele momento, ele não olhou para a sua condição, ele sabia qual era a sua condição, ele sabia que a condição dele era uma condição de paralisado, mas ele, diante da autoridade da palavra de Jesus, ele não olha para a condição, ele olha para quem estava falando com ele. Quem estava falando com ele era o Jesus, o Filho de Deus, que tinha o poder e tinha autoridade, como foi dito no começo do texto, que o poder de Deus estava com ele para curar, e que ele tinha autoridade. Ele olha para a autoridade de Jesus, e ele faz o que Jesus fala, ele se levanta. E que hoje você não possa olhar para a sua condição. Pode ser que você esteja aqui paralisado na sua vida. Pode ser que você não esteja paralisado fisicamente, mas que você esteja espiritualmente paralisado. Que você esteja em algumas áreas da sua vida completamente paralítico. Não olhe para a sua condição nessa noite. Não olhe. Olhe para quem está falando contigo. Levanta-te, toma o teu leito nessa noite e vai andar para glorificar Deus. Amém, irmãos? O paralítico tinha, de repente, até o direito de pensar isso que eu falei aqui, pois ele realmente estava paralisado, mas ele olhou para a condição daquele que falava com ele. Quem fala contigo nessa noite tem condição total de te tirar da paralisia que você está vivendo hoje. Enquanto você estiver olhando para a sua condição, para o estado como você está, para o estado como está a sua casa, o seu casamento, o seu relacionamento com as pessoas, a sua vida financeira, a sua incapacidade ou a sua falta de forças, você vai continuar paralisado, você vai continuar inerte, sem movimentação. Jesus não está olhando para a sua condição como ele não olhou para a condição daquele paralítico. Ele não olhou para a condição dele e falou assim, não, eu vou falar para ele da glória a Deus aí, mas não vou mandar ele levantar não, porque olha a condição dele, ele não vai conseguir levantar, não. Jesus olhou para ele e falou, eu tenho esse poder de mudar a sua situação. Jesus olha para você nessa noite, ele vê a sua condição, mas ele não está ligando para a condição que você está. Ele está dizendo o seguinte, levanta, anda, muda a tua vida, muda a tua história, porque eu tenho o poder de levantar a sua vida. É isso que Jesus está fazendo. Jesus, quando falava alguma coisa, ele não falava em cima de uma condição ou de uma circunstância. Ele falava acreditando naquilo que ele dizia, porque ele sabia quem ele era e ele sabia o poder que ele tinha. Quando ele olhava para a condição, a condição não impressionava Jesus. As condições nos impressionam. As situações nos constrangem, as situações nos colocam para trás e nos fazem duvidar do poder de Deus. Nós somos completamente forçados a nem abrir os lábios, a nem falar nada, porque aquela situação está tão difícil, está tão enrolada, aquele nó está tão atado, que a gente prefere deixar como está. Mas em nome de Jesus, nós não vamos fazer isso porque nós somos os tais, ou porque não, mas diante da palavra de Deus, diante da demonstração do poder que tem na palavra de Deus, pela fé, nós vamos nessa noite nos levantar, e nós não vamos olhar para as situações externas, nós vamos confiar no que a palavra de Deus diz. Eu já falei aqui que pode ser que você não seja um paralítico físico, mas hoje Jesus vai levantar você. Muitos vão se levantar nessa noite, irmãos, mas alguns ainda vão ficar fazendo alguns cálculos. Muitos vão crer nessa palavra e vão se levantar. Outros vão fazer alguns cálculos.
Outros ainda vão fazer uma calculada. Calma aí. Não sei, porque isso aqui. Então, se Deus fizer assim, pode ser que então... Né? Vamos agora então para as muralhas de Jericó. Como que as muralhas de Jericó caíram, irmãos? Alguém lembra? O pessoal pegou aquela... né? Deus mandou o pessoal pegar as marretas, não foi? Cada um pegava uma marreta, não foi isso? O que era o mais provável? Uma muralha. Deus dá uma inspiração para o cara fazer um canhão, sei lá. O cara descobre a pólvora, faz uma catatumba para poder lançar uma pedra, sei lá. Eles deviam estar pensando como Deus ia fazer aquilo. E é assim que nós fazemos. Nós olhamos para a impossibilidade e nós também vamos fazendo uns cálculos para saber, não, Deus então vai fazer assim, ou Deus vai fazer, a gente começa, aí quando o negócio, isso que a gente pensa não acontece, a gente acha que Deus não pode fazer, e que Deus não vai fazer. Deus falou, olha, fala para o povo rodear aí, e quando tocar a trombeta, lá, o pessoal grita, que as muralhas vão cair. Irmão, dá licença, irmão. Vamos falar um negócio. Alguém já teve não sei se você já teve a oportunidade de visitar um castelo de verdade. Um dia eu tive a oportunidade de ir a um castelo. E tem um fosso, Irmão, quando eu cheguei lá naquele lugar, sinceramente, que eu olhei para aquilo, na hora eu lembrei das muralhas de Jericó. Eu sei que aquelas não eram as muralhas de Jericó, mas dá para fazer uma analogia. Quando eu olhei para aquele paredão, irmão, e assim, tu já viu? Como que pode, irmão, uma muralha daquela cair no grito? É por isso, não pega essa palavra aqui para falar assim, não, eu ganho no grito porque está escrito lá. O pessoal ganha no grito, eu também ganho no grito. Não tem nada a ver. Mas por que eu estou falando isso? É porque, irmãos, o nosso Deus é um Deus de milagres. O nosso Deus é um Deus de impossível. O nosso Deus é um Deus que age onde não tem como agir. Que faz brotar soluções de onde não tem solução. E aquela muralha, diz a palavra de Deus, que ela caiu completamente. E os inimigos foram entregues nas mãos do povo de Israel. Por quê? Porque eles creram naquela loucura que era rodear aquela muralha. Irmão, imagina o inimigo lá dentro do castelo, olhando aquele povo rodeando. Olha lá, o que eles estão fazendo? Senhor, eles estão rodeando a muralha. E agora? Senhor, segunda vez rodeando a muralha. E a terceira, Senhor. Faz o seguinte, para de olhar esse negócio aí, vem cá, vamos jogar uma sueca aqui, esse pessoal está maluco. Ô soldado, vê se tem arma aí, soldado. Pela minha, estou vendo aqui, o capitão, só estou vendo o pessoal lá, eles estão dando uma gritada aí, pá. Nem o inimigo entende, irmão. Sabe por quê? Porque Deus faz como Ele acha que tem que ser feito. Ele tem o poder, Ele tem a forma, não fica calculando como que vai acontecer, só creia que vai acontecer pela fé. Jesus disse, tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Agora, deixa eu falar dessa palavra tudo também, que eu gosto sempre de abrir um parênteses. Tem gente que pega esse novo, tudo que eu pedi, aleluia. Então, Senhor, tu sabes que a mulher do vizinho casou com ele porque ela errou. Então, a palavra diz que tudo que pediu, eu vou pedir isso aí. Irmão, tudo que nós pedimos de acordo com a vontade dEle. Nós falamos aqui de uma mente, por exemplo, renovada, sem ansiedade, de uma mente sadia e equilibrada. Você pode pedir isso a Deus ou não pode? Pode, porque está escrito que a vontade dEle é essa, que nós tenhamos esse tipo de mente. Você pode pedir a Deus a cura? Pode, por quê? É a vontade dEle curar ou não é? É.
segundo as Escrituras, essa é a vontade de Deus. Eu fiquei essa tarde lendo Isaías, que diz, que você já conhece, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, né? As nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos. E eu li de novo, 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 eu falei assim, meu Deus do céu, calma aí. Aquela profecia apontava para o próprio Cristo, não é isso? É uma afirmação de que Cristo iria levar as minhas enfermidades e as suas. Pelas suas pisaduras eu serei o quê? Não, fomos. Não é futuro. Diz a palavra que nós já fomos sarados. Então, irmão, como? Agora, pastor, me explica como acontece. Eu não sei te explicar. Pastor, por que não acontece às vezes? Pastor? Aí, eu também não posso entrar numa soberania que é de Deus. Não é isso que eu quero fazer. Eu só quero afirmar, só quero dizer, segundo a palavra de Deus, que a palavra nos impulsiona a crer que Deus quer curar os enfermos e as nossas vidas. Amém? A exceção, irmão, pode ser que quando eu chegar no céu, Deus explique para a gente. Mas a regra é que Cristo quer curar. Então, esse pedido que eu faço, está ou não de acordo com a vontade de Deus? Está ou não? Quem crê que Deus quer que você seja curado? Quem não crê, por favor, quando você for atacado por uma doença, você fale, não ore por mim. Pelo amor de Deus, porque essa é a vontade de Deus. Então, eu vou ficar aqui, não. A vontade de Deus é que eu fique assim mesmo, bem mal, bem mesmo arrasado aqui. Não ora por mim. Por quê? Porque dessa vez não é a vontade de Deus me curar. Você vai fazer isso, irmão? Sempre nós vamos fazer o quê? Nós vamos orar e nós vamos pedir a Deus que Ele nos cure, porque isso é a vontade dEle revelada na palavra dEle. Irmão, basta ler os Evangelhos. Lê os Evangelhos com calma, com tranquilidade, e vai dar uma observada no ministério de Jesus, que todos que chegaram a Ele foram o quê? Foram curados. E em todos que foram curados, porque tiveram o quê? Porque creram. Pastor, você está dizendo, então, quem não é curado não crer? Não, eu estou dizendo que Jesus cura, e que se uma pessoa é ou não é curada numa situação, Deus é quem pode julgar essa situação. Mas eu não posso fugir de uma verdade da palavra de Deus, que é a vontade de Deus, que eu e você sejamos curados. Amém? Precisamos olhar para o autor e para o consumador da nossa fé. Muitas pessoas estão dizendo, um dia eu vou fazer. Quando Jesus me levantar, quando Ele me curar, então eu faço. A verdade é a seguinte, Deus quer que você, antes mesmo que Ele faça, que você tome um passo e que você dê um passo de fé. O fato de nós nos levantarmos nessa noite em alguma situação da nossa vida tem a ver com a nossa atitude de fé para com o Senhor. Você e eu precisamos crer que Deus quer que você não viva uma vida paralisada. Enquanto você estiver de braços cruzados, nada acontecerá. É preciso crer. Resolva fazer alguma coisa com essa palavra já revelada a você. O que você está esperando para se levantar? Vou pedir, leva ele para beber uma água, hein? Leva ele para beber uma água, depois você volta. Isso, que aí vai ser melhor. O que você está esperando hoje para se levantar? Todas as condições Deus já nos deu. Ele já nos deu a sua palavra. Ele já nos deu as promessas de Cristo. Nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos nos levantar. Saia da inércia. Fala para o teu irmão, saia da inércia. Já falou isso para ele? Ele falou para você que vai sair? O problema é o seguinte, é que nós estamos paralisados em muitas áreas da nossa vida, em algumas
áreas, porque nós não estamos tendo a atitude de fé, nós não estamos pegando essa palavra revelada e nós não estamos colocando ela em prática e falando, se o Senhor disse, Ele vai fazer, e em nome de Jesus, não porque eu tenho força, não porque eu sou, mas pelo que está escrito na palavra de Deus, eu vou me levantar e eu vou, com Cristo, enfrentar essa situação, eu vou me levantar, eu não vou ficar paralisado mais, porque o Senhor é poderoso para me livrar dessa paralisia. O problema é que nós estamos querendo primeiro sentir ou ver, para depois crer. Enquanto a palavra diz, se creres, verás a glória de Deus. Ele falou para Tomé, Tomé, por que você botou a mão nas minhas chagas aqui? Você creu. Eu quero dizer para você, bem-aventurados serão aqueles que não viram, mas creram. Nós não vimos Jesus como esses homens viram. Nós não andamos fisicamente com Jesus. Mas nós fomos alcançados por esse evangelho. Nós estamos aqui porque nós não vimos, mas nós cremos. Você entregou a sua vida a Jesus. Você não viu Jesus face a face, nem eu. Mas nós cremos, assim tem que ser na nossa vida. Você não está vendo uma forma, uma solução, uma saída, um escape, mas o que você precisa fazer nessa noite é crer que Ele é poderoso para modificar essa situação. Você imagina o exemplo que eu vi. Você está em casa, você abre a torneira da sua casa, você tem uma caixa d'água de 5.000 litros. E aí você abre a torneira da sua casa, sai e deixa lá. Torneira aberta. Você vai fazer o quê? Tu vai ficar preocupado ou não vai ficar preocupado? 5.000, se deixar aberto, vai acontecer com a água. O que vai acontecer com a água? Vai acabar, tu fica fazendo cálculo. Não, 5.000 litros, ih, caramba. Abre um pouquinho. Agora o racionamento como é que é? Ó, não lava o carro. Lá no prédio, o síndico falou que não pode lavar os carros. Você, por favor, viu meu carro muito sujo lá, é por isso. Por causa da contenção de água. Vai acabar a água, né? Estamos com pouca água. Mas pega o cano dessa torneira aqui. Vamos pegar o cano dessa torneira e colocar numa fonte direta que seria aqui o Rio Amazonas. E aí nós vamos colocar no Rio Amazonas. Se por um acaso você deixar aquela torneira aberta, claro que você não vai deixar para não desperdiçar água, mas vamos supor que você saiu de casa, vai deixar a torneira aberta, não é o ideal, não pode acontecer, mas você vai ter a preocupação de que aquela água vai acabar ou não? Hã? Irmão, tu está duvidando que a água do Rio Amazonas vai acabar se você deixar a torneira aberta? Não vai. Da mesma forma, é o poder de Deus. Nós estamos ligados num canal que não se esgota, irmão. O poder de Deus, ele não se esgota. A forma de Deus agir com impossíveis, de geração em geração, desde a criação do mundo, desde a criação do homem até hoje, é inesgotável. Essa água do milagre, da operação de milagres, não acaba. Deus continua operando milagres hoje. E se você crê, Ele vai operar na sua vida hoje. Eu creio nisso. Quando sabemos de onde vem a fonte, quando sabemos quem é a fonte, nós não nos preocupamos. Se a fonte é a palavra, nós temos que agir sem nos preocupar. Amém? Eu quero terminar aqui, eu não vou continuar, porque eu vou entrar no outro tema aqui que não vai dar tempo. Mas eu quero que você entenda que nessa noite, Deus nos trouxe aqui para nos dar um recado, que é para você se levantar. Pode ser que você esteja aqui, eu já disse, paralisado de alguma forma. Pode ser que você esteja aqui diante de uma doença que está te assolando, uma doença até que o diagnóstico do médico disse que não tem jeito. Eu quero dizer para você que nós estamos diante de um Deus poderoso.
Eu tenho orado, eu tenho pedido a Deus, eu tenho pedido ao Espírito Santo que o Espírito Santo opere milagres nessa igreja. Eu tenho orado e eu tenho pedido, porque eu estava lendo o apóstolo Paulo defendendo a sua fé, defendendo o seu apostolado. E quando ele faz isso, também em Coríntios ele faz isso, e ele começa a falar, ele começa a dizer que o evangelho de Cristo que ele pregava não estava baseado na sabedoria humana. Por quê? Porque ele era uma pessoa que tinha conhecimento e sabedoria humana, sim. Ele era uma pessoa instruída. Podemos dizer que ele era um cara intelectual. Antes dele ter aquele encontro com Cristo, ele era um mestre da lei, fariseu, circuncidado ao 8º dia, ensinado aos pés de Gamaliel. Era como se, não sei se eu posso comparar, é como se ele tivesse estudado em Harvard, com Gamaliel, era um grande mestre da época. Ele era uma pessoa que tinha sabedoria, e ele fez questão de dizer que o evangelho que ele estava pregando de Cristo não estava baseado nessa sabedoria que ele tinha, mas estava baseada na demonstração do poder de Deus. E eu estava pedindo a Deus, e eu tenho pedido a Deus, que a palavra pregada aqui nesse lugar, ela seja acompanhada da operação de milagres na sua vida, na minha vida, e que o Espírito Santo tenha liberdade para curar aqui pessoas de doenças incuráveis. Que o Espírito Santo tenha liberdade para levantar pessoas que estão paralíticas no seu homem interior, para levantar pessoas, que essa palavra venha mudar a tua vida. Que você seja impactado ao sair daqui, que você não saia daqui dizendo que ouviu simplesmente uma boa palestra, mas que você saia daqui falando: Deus falou comigo, o Senhor tocou em mim, eu hoje posso ver, e eu posso ter certeza que Cristo está vivo, porque Ele operou um milagre na minha vida. Eu queria que você fechasse seus olhos agora, feche seus olhos, e eu quero ministrar sobre a sua vida nessa noite. Diante dessa palavra, porque o poder de Deus está aqui. O que você precisa? Eu preciso crer que essa palavra é poderosa para me curar, para me salvar, para me libertar. Se você entrou aqui e não entregou sua vida a Jesus, eu te digo, essa palavra tem o poder de mudar completamente a sua vida. Uma pessoa que não vive com Cristo é uma pessoa infeliz. E por mais que você esteja aqui resistindo à voz de Deus, eu posso dizer para você, com toda a verdade, com toda a autoridade, você não está completo, porque Cristo ainda não entrou na sua vida. E Ele quer que nessa noite tudo mude na sua vida. Que você olhe para a sua condição e que você perceba pelo Espírito Santo que você depende completamente de Cristo e que sem Ele você não pode viver. Você não pode viver sem o amor de Deus. Aleluia, Senhor. Eu quero orar por você que diz: pastor, Deus falou comigo e eu tenho uma área na minha vida que está paralisada. Eu entrei aqui paralisado pelo medo, entrei aqui paralisado por situações, mas diante dessa palavra, eu pego essa palavra para mim, eu vou fazer uso dessa palavra pela fé, e eu sei que Deus é poderoso para hoje mudar completamente essa história na minha vida. Se Deus está falando contigo, põe a mão no teu coração, em onde você está. Se é contigo que Deus está falando, amém, é isso mesmo. Quando você coloca a mão no seu coração, você está dizendo especificamente que você ouviu essa palavra e que você crê que nessa noite você vai sair daqui de pé. Você vai sair daqui de pé. Você não vai sair daqui mais paralisado, você vai andar. Você vai tomar o teu leito pela fé nessa noite e você vai para a tua casa para glorificar o nome do Senhor. Você que botou a mão no seu coração, eu queria só que você no seu lugar ficasse de pé. Eu quero orar por você. Fica de pé, por favor. Amém. Graças a Deus. É isso mesmo que Deus está fazendo. Deus está falando contigo.
Deus está falando contigo. Olha, que bênção é você estar de pé. Ah, pastor, mas tenho vergonha que vão pensar de mim. Irmão, não tem nada a ver com o que vão pensar de você. O que Deus está pensando de você que é o importante. O que Ele está pensando? Que você está ouvindo a voz dEle. E que você agora, como você levantou, fisicamente você vai se levantar espiritualmente nessa situação. E você vai sair daqui pronto para adorar a Deus. Senhor, eu oro pelo meu irmão. Em nome de Jesus, Pai, que a oração da fé, eu vou fazer diferente, eu quero orar por você. Queria que você fizesse uma fila aqui. Você pode vir aqui, você está a mão no coração. Você vai fazer uma fila aqui, isso. E depois faz uma fila só aqui, deixa esse lado para a pessoa voltar, né? Fica nesse lado esquerdo, e esse lado aqui você deixa livre, só para a pessoa poder voltar, por favor. Eu vou pedir para os diáconos virem aqui. Não sei se tem como chegar aqui os diáconos, mas eu quero fazer isso. Eu tenho uma inspiração do Espírito Santo para fazer isso. Amém. É isso aí. Se você conseguir, você pode ir até lá fora mesmo, não tem problema, porque nós vamos fazer rápido aqui. Nós vamos orar por você e você vai voltar para o seu lugar. Isso, deixa esse lado aqui, por favor, deixa esse lado aqui sempre vazio, pode até chegar aqui, abre um pouquinho para esse pessoal entrar aqui na sua frente, chega para cá, isso. Você que está aí, fecha os seus olhos aí, começa a orar, começa a interceder por esses irmãos aqui, pedir para os diáconos virem aqui, rapidamente. Amém. Você vai vir, nós vamos orar por você e você vai voltar para o seu lugar. Fica ali, Cristina, mais para lá. Amém. Quem estiver livre aqui, você já vai vindo aqui. Pode ir. Fabinho, pode vir. Vamos orar por você, Senhor, em nome de Jesus, Pai.
eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, meu Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim.
pode correndo contra o tempo, distantes no vazio, atormentados pelos males de uma era turbulenta e sem alívio. Anseio pela noite ou pelo dia, dia sublime, tão sublime, e na saudade por alguém que eu ainda não vi. Me imagino correndo pros teus braços, ó Pai. Eu só quero a calmaria do lugar que sopra o vento da paz. Vem junto às águas tranquilas, no estrangeiro, mas no Aleluia. Aleluia, é o teu nome, Senhor. Queria que você, de olhos fechados ainda, fechasse seus olhos. E obviamente, eu quero fazer essa pergunta a você que está aqui, que não entregou a sua vida a Jesus, que está paralisado. E você diz: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus essa noite, porque hoje eu vou sair daqui andando. Se o Espírito Santo falou ao teu coração e você fala: eu quero entregar a minha vida àquele que pode fazer infinitamente mais do que eu penso ou imagino. E se você quer entregar a sua vida a Jesus, onde você estiver, eu só quero que você faça um sinal com a sua mão e que você diga: tem alguém que fala: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus? Alguém que diz: eu estou aqui, eu quero me entregar a Ele. Você pode levantar sua mão para eu saber se tem alguém. Amém. Eu sempre falo isso. Às vezes você está aqui e fala: pastor, eu tenho vergonha, eu quero entregar minha vida a Jesus, mas vim aqui na frente, se eu tenho vergonha disso, não quero. Mas se você, quando acabar o culto, você estiver com esse impedimento, você vem falar comigo, como no domingo passado. Teve gente que veio aqui para entregar a vida porque ficou com vergonha. Mas se você quer vencer também essa vergonha, você quiser levantar, você vem aqui, eu quero orar por você. E se for da outra forma, você então, quando terminar o culto, você vem falar comigo. Vamos ficar de pé. Levanta suas mãos aí, vamos agradecer a Deus.
Ô Espírito Santo, eu sei que Tu já agiu poderosamente nessa noite na Tua igreja. Que pessoas já estão de pé. Pessoas já estão saindo daqui completamente de pé, livres da paralisia. Que você pegue essa palavra, essa ministração sobre a tua vida, e você não duvide, creia que o Senhor já te levantou e que a partir de hoje você vai andar com Ele. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por essa noite, pela Tua presença, pela Tua palavra. Dá-nos uma semana abençoada, nos guarda, nos livra de todo mal. Guarda-nos na volta para casa, livra-nos de todo mal, de todo acidente, e que possamos estar aqui na quinta, no domingo que vem, para adorar o Teu nome, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração especial aqui, antes da gente ir embora, que eu quero orar pela Adriana e pelo Carlos, que estão fazendo hoje aniversário de casamento, e também a Simone, é isso? Simone e Carlinhos estão aqui na frente, e o Adriano e o Carlos também. Tem mais alguém que está fazendo aniversário de casamento aí? Também aniversário de casamento aqui? Andressa e Michel. Mais alguém? Amém. Pode vir aqui, eu posso orar por vocês. Pode vir aqui, não tem problema não. Vem aqui, pode vir. Amém. Estende sua mão para cá. Família é uma bênção, não é, irmãos? E cada ano que se passa em família é motivo de celebração e de agradecimento a Deus. Senhor, obrigado pela vida do Michel e da Andressa, Senhor. Ó Deus, pela vida da Simone, do Carlinhos, da Adriana e do Carlos, Senhor. Que Tu possas manter a vida deles, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo continue sendo o mediador nesse relacionamento, nessa casa. Obrigado, e que esse aniversário de casamento se complete mais e mais anos. Em nome de Jesus. Eu oro também pelo Seu Jorge, que está internado com problemas cardíacos, ó Pai, precisando de um transplante de coração. Senhor, cura ele. Nós sabemos que Tu não estás limitada ao espaço nem ao tempo, por isso nós enviamos pela fé uma palavra de cura a ele. Que ele seja curado, que o coração dele seja tratado por Ti, e que esse milagre seja para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, que o povo de Deus diga amém. Uma boa noite, Deus te abençoe rica e abundantemente. Vai com Deus.